Aponte o seu navegador para salimar.com.br e acesse o nosso site. Em nosso site, disponibilizamos um sistema completo para a gestão documental e o registro da tramitação de processos administrativos e documentos que circulam no âmbito de uma prefeitura, além de um sistema integrado de ferramentas de automação e padronização, cujo objetivo é auxiliar os agentes públicos na condução da formação do processo administrativo comprobatório da execução da despesa pública, subsidiando-os com ferramentas capazes de realizar o ato administrativo no momento certo e em acordo com o que determina a lei. Bem-vindos à nossa videoaula. Nesta videoaula, utilizaremos como exemplo um contrato de fornecimento parcelado que, aos seus itens adjudicados, foi aplicada a técnica da departamentalização, para ensinar como proceder quando houver necessidade de remanejar quantitativos de uma unidade administrativa para outra, geralmente de uma secretaria municipal para outra. Contratos de fornecimento parcelado são contratos geralmente resultado de uma ata de registro de preço, onde a prefeitura ela faz uma licitação e relaciona vários produtos que devem ser fornecidos ao longo de um período, geralmente um ano. Como exemplo, nós vamos utilizar um contrato de fornecimento parcelado de EPI, Equipamento de Proteção Individual. A prefeitura fez o seu levantamento da demanda desse tipo de produto entre as suas secretarias. As secretarias mandaram as suas demandas, né? E foi consolidado aquelas demandas e feito uma licitação para registro de uma ata, e o vencedor, ou os vencedores, né, pode ser mais de um, vão fornecer ao longo de um período, geralmente de um ano. Tá? Então, esse é o contrato de fornecimento parcelado, porque vai sendo pedido ao longo do ano e vai sendo fornecido parceladamente, observados os valores e os quantitativos que foram licitados. O nosso sistema, o Sincomp, ele conta com uma técnica que nós denominamos chamar departamentalização. O que vem a ser isso? A departamentalização nada mais é do que a atribuição de quantitativos distintos para as unidades administrativas. Veja que nós falamos anteriormente que, para se fazer essa licitação, nesse caso desse nosso exemplo de EPI, a prefeitura fez um levantamento, tá, dentro com as suas secretarias municipais, dizendo: olha, nós vamos licitar EPI. Cada secretaria diga aí o que é que vai precisar, quais são os quantitativos que vai precisar na sua secretaria. Feito isso, cada uma mandou a sua demanda e foi consolidado em um único, vamos dizer assim, uma única tabela, tá, esses quantitativos. Só que depois que houve a licitação, que foi declarado os vencedores, né, nós separamos novamente, né, cada demanda de cada secretaria e criamos no sistema um registro individualizado para cada secretaria, ou seja, cada secretaria vai executar individualmente aquela sua demanda, tá certo? Então, há um controle entre isso, tá? Cada secretaria foi atribuída os itens, não é obrigado a ser todos, pode ser uma parte dos itens, tá? Pode ser todos os itens, tá? E um quantitativo X, que ela vai sendo executada ao longo do período que durar a vigência dessa licitação, ou seja, do contrato oriundo dessa licitação. Nessa nossa videoaula, né, e a título de exemplo, para que vocês aprendam como fazer quando precisar, nós estamos verificando que uma unidade administrativa, tá, ela executou todos os seus quantitativos, tá, por alguma razão a demanda foi maior do que o planejado,
esse tipo de coisa. Simplesmente zerou os saldos e verificou-se que uma outra unidade administrativa, né, não vai ter a demanda a qual foi planejada, e ela pode transferir um pouco ou o total do item que esteja sobrando nela para essa que executou total e não tem mais como pedir porque zerou. Então aqui nós vamos focar justamente neste exemplo, ou seja, uma secretaria que vamos usar como exemplo, uma secretaria de administração, que ela tem saldo em 4 itens, tá? E a título de exemplo também, né, a Secretaria de Saúde está precisando, tá, desse saldo que está sobrando na administração para transferir para a saúde. Nesse exemplo também nós vamos observar outra coisa interessante, que é o fato de que neste exemplo aqui, que vocês vão ver, que é um exemplo concreto, né, que a gente está aproveitando para fazer a videoaula, na saúde, ela está precisando dos quantitativos que o dela zerou. Lá na administração tem 4 itens com saldo. Só que desses 4 itens com saldo, a saúde só tem registrado na sua departamentalização 2. Então é fácil. Eu transferi, eu diminuo esses quantitativos lá na administração, né? E acrescento eles na saúde. Mas os outros 2 itens que tem na administração, mas não tem na saúde, como é que eu transfiro? Aí eu vou ter que inserir esse registro no contrato lá da saúde, né, para depois acrescentar os saldos. É simples, mas é uma observação que a gente não pode deixar de entender. Feitas essas explicações iniciais, né, explicado a teoria por detrás dessa lógica, né, nós vamos acessar o sistema para pôr a mão na massa, ver na prática como funciona. Porém, é o seguinte, o usuário que estiver determinado a fazer essa tarefa, ele tem que ter permissão para tanto, né? Então, ele tem que estar vinculado a um setor, tá, ou unidade administrativa que tem acesso aos módulos de departamentalização. Tá? Para isso, ele precisa estar vinculado à setorial de compras. Então, como é que o usuário vai saber se ele tem essa permissão? Ao ele entrar no sistema, ele vem aqui na barra de navegação e localiza o menu procedimentos. No menu procedimentos, ele tem que ter acesso a auditar licitação, né, ou auditar contratação direta. No nosso exemplo aqui prático, nós vamos nessa opção, auditar contratação direta. Então, aqui eu tenho a visão de todos os contratos da prefeitura, né? Todos os contratos. Esses que estão com registro com as letras na cor preta, eles não são departamentalizados. E qualquer contrato que ele foi departamentalizado, ele vai aparecer com as letras na cor vermelha. Tá? No nosso caso aqui, a nossa ata de registro de preço ela está registrada, ou o nosso contrato oriundo de uma ata de registro de preço, ou seja, qualquer outro instrumento, ele está no nosso ID 15. Tá? Então, ele é esse aqui. Ele originalmente foi cadastrado, né, com todos os itens adjudicados a esse fornecedor, Supremo Indústria e Comércio Limitada. Né? Então, a Supremo Indústria e Comércio Limitada teve um contrato com esses itens. Né? No caso, um total de 11 itens. Tá? Aí dele foi procedida a departamentalização. Tá? E essa departamentalização, tá, ela gerou essa informação aqui, ó, certo? Então, o avental tinham 10, aí ele foi departamentalizado, ó, dividido 10 para assistência, né? Então, aqui foi feita a departamentalização. Então, dessa departamentalização, ele gerou, tá, os ID 28, que é, vamos dizer assim, a demanda da administração, tá? Aqui, de 28, ó, foi departamentalizado daquela ata lá, 4 itens, né? E gerou também o ID 30, que é a da departamentalização da saúde. Tá?
Veja que a administração tinha 4 itens, já a saúde tem 5. Então, quer dizer, não é obrigatório que essa departamentalização seja igual para todas as unidades, nem que o quantitativo seja total. Vocês aí já compreenderam isso, né? Então, veja só, explicado que a gente teve um contrato total, a diferença total, e dele nós departamentalizamos. Aí criamos N outros registros, né? Não foi só criada a administração de saúde, foi criada a administração de saúde, educação e outros, se for o caso. Aqui a gente vai focar só em administração de saúde, por quê? Porque saúde vai receber, né? Saúde vai receber e a administração vai ceder, tá certo? Então, vamos agora verificar como é que a gente vai fazer essa diminuição na administração. Certo? Primeiro, a administração, a gente vai diminuir e depois nós vamos para a saúde para aumentar. Vamos inicialmente registrar a diminuição, né, na administração e depois vamos registrar o aumento. Então, para registrar a diminuição, eu clico aqui em cima desse número do ID 28, tá? Vou rolar a tela até encontrar o quadro específico para mim fazer essa tarefa. Veja que o primeiro quadro, especificação da contratação direta, contrato ID 28. Não é esse. Segundo quadro, 2, itens adjudicados. Não é esse. 3, incluir itens departamentalizados. Não é esse. 4, registrar aumentos ou diminuições de quantitativos, no caso, remanejamento dos itens do contrato. É esse aqui. Tá? Para realizar essa tarefa, eu vou clicar aqui nesse botão incluir novo. Ele vai liberar o botão procurar. E aí, aqui, eu vou selecionar dos 4 itens, né, que foi departamentalizado para administração, o que eu vou querer fazer a diminuição. Como nós fomos orientados pela administração, no, vamos dizer assim, acordo que eles fizeram, é que ia transferir todos os saldos de todos os 4 itens para a saúde, porque a administração não vai precisar. Então, para isso, eu clico aqui em cima do texto da discriminação do item, tá? Correspondente. Ele me traz a informação para cá e eu vou colocar um histórico, a fundamentação dessa movimentação. Então eu coloquei aqui, não é obrigado a ser igual ao texto, pode ser um texto que você ache mais conveniente. Eu botei remanejamento de quantitativo deste ID 28 para o ID 30. Vou colocar a data e a quantidade do saldo que tinha lá, que é 4. Tá? Mas prestando atenção no seguinte, ó, veja aqui esse lembrete aqui em vermelho. Utilize o sinal de menos antes do número para indicar diminuição. Tá? O sinal de mais não precisa ser informado quando a alteração for para mais. Então, diminuição, além do número, eu tenho que botar o sinal de menos. Quando eu agora vou registrar essa informação, gravar, tá? Aí vamos ver que ele criou um novo quadro. Ele criou o quadro 5, aumentos e diminuições registradas. Tá? Então aqui as informações do registro dessa diminuição. Eu agora vou incluir o outro item para a diminuição. Tá? Então, chamei novamente, da mesma maneira que eu fiz a primeira vez. Agora, observa que agora está zerado. Ó. Aqui, ó, o item macacão de segurança. Agora eu vou zerar agora o item máscara cirúrgica semifacial descartável. Clicando nela, tá? Colocando o mesmo histórico, a data, tá? E menos 25. Opa, sinal de menos. Gravei. Veja que ele vai acrescentando. Tá? Vai acrescentando aqui o registro e vai zerando o saldo. Veja que agora os 2 primeiros só estão zero. Então vamos zerar agora o protetor facial acrílico incolor. Então,
Mesmo jeito, mesmo histórico, mesma data, 20 e o sinal de menos, a gente não pode esquecer. Então, já está aí os 3 itens. Então, eu agora só tenho um item com saldo. Vou repetir o procedimento. Três e o sinal de menos. Então veja que eu registrei a diminuição de 4 nesse item, 25 nesse outro, 20 nesse outro, 3 nesse outro. Então, vamos só para tirar a prova, chamar novamente. Veja que eu já não tenho mais saldos. Então, eu acabo de registrar, tá certo? A diminuição de todos os saldos que eu tinha na administração. Agora nós vamos proceder o aumento lá no registro 30, né, ID 30 da saúde. Agora nós vamos registrar o aumento de quantitativo na departamentalização da saúde, que é o ID 30, né? Então aqui eu já sei que eu vou rolar a tela até encontrar o quadro 4. Pronto. Encontrei o quadro onde vai rolar a tarefa. Vou clicar em incluir novo, né, e vou procurar. Tá? Lembre-se que lá nós temos 4 itens. Aqui nós temos 5. Então vamos ver aqui, ó. Pronto. Então, macacão de segurança. Nós transferimos 4, foi? A quantitativo de saldo. Então, veja que aqui eu não tenho macacão de segurança. Então, vamos passar adiante. Depois a gente vai incluir esse macacão. Máscara cirúrgica semifacial descartável. Máscara se tem. Pronto, tem. Máscara semifacial descartável, tem. Então, eu vou trazer para cá a máscara cirúrgica. Vou alterar aqui o histórico, já vou dizer, remanejamento de quantitativo do ID 28 para o ID 30. A data. Tá? E vou registrar agora, com o sinal positivo, a quantidade que foi cedida. No meu caso aqui, ó, 25. 25. Avei. Tá? E foi aumentado 25. Aqui, ó, na máscara facial. Ela antes tinha 20. Tá? Ó, ela tinha 20. Com mais 25, passou para 45. Tá? Então, agora vamos ver o outro item. Procurar. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver lá naquele quadro. O outro item, protetor facial em acrílico incolor, mais 20. Protetor facial em acrílico incolor. Então, eu vou chamar ele. Eu vou botar aqui 20. Não precisa botar o sinal de mais, porque sendo positivo não tem necessidade. Gravar. Então eu aumentei 25 na massa cirúrgica e 20 no protetor facial. O protetor facial, que antes era 300, agora 320. Tá? E aí nós vamos agora continuar. Tá faltando 2 itens. 2 itens. O macacão, que não tem nessa lista, tá? E o tapete sanitizante. Então, veja que eu não tenho. Quando houve a departamentalização para a saúde, esses 2 itens não foram requeridos. Mas agora a administração está cedendo para a saúde. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos no quadro 3, incluir itens departamentalizados.
Ou seja, nós vamos incluir um item que não foi departamentalizado lá atrás. Então, eu venho aqui, incluir novo e vou procurar na... Aqui, essas informações estão vindo do registro primitivo lá, daquele da ata, antes da departamentalização. Então, eu vou procurar aqui ó, o item que eu quero acrescentar. Esse macacão de segurança, não é isso? Então, vamos conferir aqui, ó. Macacão de segurança com capuz, fecho frontal. Macacão de segurança com capuz, fecho frontal. Bom, é ele, tá? Então, eu vou acrescentar ele a essa relação aqui, ó. Essa relação aqui eu só tenho 5 itens, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou acrescentar ele, vai passar para ser 6 agora. Um, dois, três, quatro, cinco, 6, ó. Aqui ao final ela acrescentou o macacão, ó, tá? Porém, sem nenhum quantitativo, porque eu ainda vou ter que depois registrar a transferência do saldo que veio lá da administração para cá. Mas vamos incluir o outro item que está faltando, tá? O outro item que está faltando é o tapete sanitizante, ó. Esse aqui, tapete sanitizante de 60 centímetros por 40 centímetros. Tapete sanitizante. Vou de novo lá no contrato primitivo, lá, o completo, né? E vou procurar aqui, né? O tapete sanitizante. Vamos ver. Bom, ele é esse aqui, porque esse aqui é o de 1,70 m. O que tem saldo lá na administração, que tinha, que a gente transferiu para cá, é o 0,60 por 40. Então, qual foi a quantidade? Tapete sanitizante, 3. Então, primeiro eu vou incluir ele. Importante isso, ó. Incluir ele. Então, antes nós tínhamos 5, agora nós temos 7. O macacão que acrescentamos e o tapete sanitizante, com saldo 0, saldo 0. Feito isso, agora eu vou colocar os saldos. Tá? Vou colocar aqui, ó, no quadro 4. Né? Quadro 4. Agora sim. Ele agora está na lista. O macacão de segurança. Tá? Que a gente transferiu do 28 para cá. Qual foi a quantidade que a gente transferiu do macacão? Foram 4. Então, não precisa de sinal porque é positivo. Qual foi o outro item que nós acrescentamos? O tapete sanitizante. O saldo dele ainda está 0. São 3 que tinha de saldo da administração. Ó, ele não está aqui ainda, mas vai ficar agora. Vamos agora incluir quantitativo para o tapete sanitizante. Então, mais uma vez, acessando a base de dados, que agora tem o tapete sanitizante com saldo 0. Ó. Nós vamos acrescentar o saldo, que são 3. Veja que agora a base de dados, ó, foi acrescentado 25 aqui, ó, lembra? Era saldo era 20, precisou 20. Acrescentamos mais 20 aqui, ó. 320, né? Inserimos 2 itens que não estavam departamentalizados e colocamos os saldos que veio de lá. Então, agora, tudo registrado. E está encerrado a nossa tarefa de remanejar e acrescentar itens não departamentalizados. Muito obrigado pela atenção de todos vocês.